Agora no Bandcast, Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página. O Marca a Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Olá, bem-vindo ao Marca Página, o nosso podcast sobre literatura. E hoje nós iremos falar sobre o mundo da literatura infantil. Nós vamos conversar com as autoras Kate Manhães e Helga Westing, que escreveram e ilustraram o livro Isabela Adormecida. Que história é essa? A gente vai saber com elas, mas muito mais do que isso, nós iremos conversar sobre esse universo da literatura infantil. As crianças têm lido como que é a criatividade, o encantamento e a fantasia entre os pequenos. E os pais têm levado as crianças a lerem? Não sei. Quem vai nos responder são as escritoras e a escritora e ilustradora Kate e a Helga. Bem-vindas, né, meninas, ao nosso Marca Página. Tudo bem com vocês? Tudo certinho. Então tá bom. Bom, Rose, bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando do livro. Que bom. Eu fiquei encantada. Eu vi assim, eu vi o livro, né, e a história Isabela Adormecida. Por que esse nome? Então, quer que eu fale disso? Pode contar. Então, Rose, a história é mais ou menos... A gente tem essa série de livros, Isabela Adormecida, onde a gente leitura de um conto clássico e a gente adapta esse conto de fadas para a nossa realidade contemporânea, né? E a gente tem, por exemplo, o Patinho Inverso, que é a releitura do Patinho Feio, Anne o Pé de Banana é a releitura de João o Pé de Feijão, e Isabela Adormecida é uma releitura da Bela Adormecida. E a história foi, tipo, a ideia é que a gente resolveu fazer a releitura desse livro porque a minha mãe, um dia, numa mesa de café, conversando com a gente, falou assim: "Ô, Helga, por que você não faz uma história de você quando era pequenininha, que não comia nada?" E aí, assim, toda mãe acha que o filho dá uma história, né? Só que aí a gente falou, poxa, a gente pega a Bela Adormecida, transforma ela em Isabela e a gente lança o assunto que a gente queria abordar, que é alimentação saudável para a criançada. E aí ficou Isabela Adormecida. Acho que esse conceito mesmo da dificuldade que os pais têm em fazer os filhos comerem, né? Mas aí vocês criam uma cena de um crime, é isso? Exatamente. E aí, como que foi? O desafio era tentar fazer essa história ser minimamente interessante, onde a criança e os pais, nessa coisa de adentrar a história, pudesse ter uma trajetória, né? Não simplesmente isso, mas que fosse divertido, enfim. E aí a gente pensou, poxa, a gente adora filme de terror, suspense, policial. E falou assim, coloca isso no universo infantil, é minimamente engraçado, né? Começa, tira um pouquinho da realidade e coloca a personagem nessa investigação. E aí a gente cria essa questão de que cada vez que ela vai experimentando um prato, cada prato, na verdade, é uma pista para ela descobrir quem foi. Porque o crime nada mais feito que um roubo na casa do feirante que mora na frente da casa dela, e então a gente tenta pegar isso como um fio condutor da história, assim. E como que tem sido a receptividade do livro? Você tem tido retorno? Como que é isso? Só que, assim, como a gente está agora nesse momento, né, de pandemia, o presencial acabou não acontecendo, então muita coisa acabou ficando, né, um pouco parado. Nossa, todos os livros que a gente tem presencialmente, a gente sempre teve um lançamento, exposição, tudo, muito, a gente tinha esse feedback na hora. Hoje a gente tem um feedback no Instagram, porque a gente fez lançamento virtual, fez tudo virtual, e estamos aí contando que acabe logo a pandemia para a gente poder viajar com ele. E essa questão hoje da pandemia, ela acaba criando um espaço que quem é que usa a internet, né? São os pais, né? Tem uma faixa etária usando.
Então, isso ao público infantil mesmo, que é o que a gente se interessa, eles acabam ficando à mercê do que os pais estão pesquisando na internet, né? Isso é verdade. Agora, os outros livros, vocês falaram que vocês têm uma série de livros, né? Quais são os outros? É o Patinho Inverso e o Ana Pé de Banana. O Patinho Inverso, ele é um livro que aborda uma reciclagem. Então, a história é o Pedrinho, que joga videogame e acaba a eletricidade. Então, assim, perdido sem ter o que fazer. E aí aparece esse Patinho, que é tipo um cientista da reciclagem, e ensina ele eco-brinquedos, para ele poder brincar usando a própria imaginação dele, né? Diferente, né, de videogame, internet, tudo que já vem muito pronto para a criança, né? Poder se desenvolver. E o Ana e o Pé de Banana foi uma releitura do João Pé de Feijão, e a gente quis trazer o tema do reflorestamento, da importância da manutenção das florestas nativas, né? Então, na história, a Ana é essa menina que vai viajar com o pai para o interior pela primeira vez na vida, então ela sai da cidade e vai conhecer o mato, assim, propriamente dito. E ali naquele ambiente ela conhece o gigante da nossa história, que é um gigante bonzinho, não é um gigante malvado igual o do João Pé de Feijão, e ele é um protetor dessa floresta, sabe? Ele é uma criatura mística, assim, e esse livro, a criançada também aprende a plantar diversas árvores frutíferas, tem os manuais passo a passo. O livro, além de vocês terem essa pegada, né, assim, tem muita coisa da cidadania, né, e essa é uma preocupação de vocês, de tentar trazer essas crianças para uma realidade que não fique tão longe, assim, às vezes há uma certa distanciamento, né, da responsabilidade, da cidadania das crianças. Vocês quiseram criar isso, trazer isso para elas se responsabilizarem por questões coletivas? Esse é um dos objetivos também? Eu acho que a palavra não é bem responsabilizar, mas eu acho que é criar interesse desde a infância, né, da forma lúdica, né, com esses livros que as crianças vão acompanhando a história e aprendendo a fazer coisas que os personagens da história estão fazendo. Mas eu acho que muito disso, sim, porque em todas as histórias, todas essas três, pelo menos, ele lida muito com um conceito nosso que é o despertar, tanto no quanto na Ana, quanto na Isabela, que é esse princípio de que, olha, sua vida está muito boa, está tudo muito certo, mas em algum momento há necessidade despertar para entender que existe uma sociedade muito maior do que a gente, né? Então, entram sim nesse conceito de tentar, não ensinar, porque eu acho que não é bem esse o intuito, mas de instigar, de criar essa curiosidade, né? E a gente até andou conversando, né, sobre esse processo do que é o livro infantil, as milhões de formas de poder discutir imaginação, existem milhões de formas, mas eu acho que esse é um formato que a gente tem gostado de fazer, né? E como que foi essa história de vocês duas se unirem e irem para esse universo infantil? O que trouxe, o que levou vocês a querer escrever para crianças? Vocês têm sobrinhos, filhos, ou não? Como que é isso? Eu vou te falar a verdade. Eu brinco com a Kate, que foi eu que aliciei ela nesse mundo. Eu gosto muito, eu consumo muito material, assim, livro ilustrado, desenho animado, filme, eu adoro o universo infantil. E quando surgiu a ideia de fazer o Patinho Inverso, eu sou ilustradora, né? Eu não escrevo. E aí, a Kate é escritora, poeta maravilhosa, eu falei, Kate, vamos, me ajuda nessa empreitada toda, e a gente sentou e a gente começou a criar junto, se divertindo com aquilo. Então, sabe, casou a ideia. A gente tem uma sobrinha hoje, mas hoje ela tá com 3, o Patinho foi lançado em 2016, 15, né? Então, isso veio antes, sim, da gente ter o contato com criança diário, basicamente. Então, na verdade, foi mais a criança que tem dentro de vocês. Eu estava comentando com a Helga esses dias sobre isso, assim, que a gente tem um trabalho aqui no ateliê que é diverso, né, design, artes plásticas, a gente trabalha com vários meios,
E aí eu estava comentando o quanto que é interessante para mim, que não sou, assim, eu fui iniciada pela Helga no universo, o quanto que é interessante para mim quando eu estou trabalhando nesses projetos, que de alguma forma, tentar me desfazer um pouquinho da Kate adulta cínica, né? Dessa coisa, porque a gente, né, vai amadurecendo, a gente vai ficando um pouco cínico, a gente vai ficando realista com a vida, assim. E quando a gente tem que voltar um pouquinho e falar com o universo, com o público infantil, a gente tem que criar na gente aquilo que a gente tinha, né? E que a gente vai perdendo um pouco com o tempo. Então, para mim, é muito interessante, assim, a gente acorda, vê as notícias e tudo mais, vai ficando pesado, e aí quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com o público infantil, a gente começa a analisar isso de uma outra forma, né? A gente começa a pensar o que é futuro, o que é presente. Vocês acham que a Helga disse que ela gosta muito de histórias infantis, filmes, aquela coisa toda. Vocês acham que o interesse por esses desenhos animados, eu gosto também, estou falando isso porque eu também gosto, né? Eu tenho uma filha de 18 anos e a gente vive assistindo filmes para o universo infantil. Outro dia eu estava tão cansada, foi uma sexta-feira, foi uma semana assim super complicada. Aí eu estava aqui sozinha na minha casa, eu coloquei a televisão, falei, quero um filme que me faça relaxar, me faça sonhar. E eu botei um filme infantil maravilhoso lá. Vocês acham que a busca dos adultos por esse tipo de filme, talvez em busca do encantamento, que a gente tem perdido tanto, principalmente agora que nós estamos vivendo essa pandemia, essa dicotomia do ódio, da banalização da vida. Vocês acham que a gente busca essas histórias assim para poder nos aliviar um pouco? Como que vocês veem isso? Eu acho que sim, eu acho que eu particularmente acho que a gente vive um período de muito desencanto, né? Então, eu estou tentando lembrar agora, eu acho que foi o Jorge Colli que lançou na Folha um artigo sobre o que anda rolando na Netflix, assim, para adultos, termina que se a vida for uma série, a última temporada não está sendo muito boa, porque as coisas estão sendo bem pesadas. E ele termina o artigo e eu falei assim, é meio que isso mesmo, parece que a gente entrou numa discussão distópica do mundo, né? Cada vez. Então, de certa forma, eu acho que a busca pelo universo infantil, assim, pelo menos fala assim, calma, peraí, ainda dá para a gente sonhar e imaginar alguma coisa, né? Eu acredito que sim, acho que é um acalanto, assim. E a impressão, assim, vocês entraram, faz 4 anos que vocês estão escrevendo, né, para esse público, os pais estão lendo, estão comprando livros infantis, o que vocês têm observado, assim, nessa relação da literatura infantil, pais, filhos? Foi uma grata surpresa ou foi uma decepção? Como que foi isso para vocês? Não, é sempre bom. Esses livros, eles também têm essa pegada de fazer a união, né, do adulto com a criança, porque ele tem esses manuais, e muitas vezes, no Isabela, são receitas culinárias, né, muitas vezes a criança não pode fazer a receita sozinha, né? Que tem tido dos pais que compram os livros, é exatamente esse, hoje a gente fez esse prato, foi super bacana, entendeu? Então ele integra a família em si, né, nesse ato criativo, que a ideia era ensinar não, trazer a criança para dentro da história do livro. E é bacana porque, assim, quando a gente lançou o Patinho, e teve bastante acesso, assim, a gente, por um bom, até hoje, até às vezes, a gente recebe vídeo de mães e pais, tipo, olha, meu filho fez o cavalinho, e a gente ter um feedback bem bacana. Esses dias eu até chorei no feedback, gente, uma amiga minha que eu amo tanto, e ela falou assim, Helga, a gente está se mudando para uma casa,
e tem que sair do apartamento. E a primeira coisa que a filhinha dela falou assim: mãe, agora a gente vai poder plantar todas as árvores do livro? Olha, que legal! Então, isso é muito legal, né? Missão cumprida, a gente pensa assim. Esse foi o maior feedback que eu recebi, porque ela realmente se interessou em plantar uma árvore, se interessou pela atividade que foi proposta no livro, na história, e, puxa, só alegria. E eu acho que cada, assim, por mais que a gente tenha alguns processos, né, agora existe uma discussão da taxação dos livros e tudo mais, é um outro campo. A gente percebe que cada vez mais, quando a gente, há uns anos atrás, dizia assim, ler é importante, parecia uma coisa meio vazia, né, que todo mundo repetia tanto, como se diz, educação é importante, mais educação. No entanto, parece que isso foi incutido de alguma forma, e que as pessoas estão, tipo assim, entendendo o porquê que o ler é importante, porquê que é importante investir na imaginação da criançada. Então, eu percebo que existem contrapontos hoje na sociedade, né, que antigamente se dizia, mas de uma forma vazia, mas existe um interesse em poder, pelo menos, responder, mas por que é importante? Então, eu vou atrás. Então, a gente percebe que existe um interesse bem maior até, né, do que dos últimos anos. É verdade. E as pessoas têm tentado entender o porquê. Agora, meninas, como que é esse processo criativo, né? Quando vocês começam a entrar na história, a criar... porque eu sei que, por exemplo, numa peça de teatro, ou numa novela, ou num filme, o artista, o ator, a atriz, ele tem que ler aquilo, e muitos atores, eu já li entrevistas, eles chegam a pensar como aquela pessoa que eles estão interpretando durante aqueles meses em que eles estão ali vivendo aquele personagem, né? Como que é esse processo de criação para vocês, tanto da escrita quanto da ilustração, né? Como que se dá isso? Tem alguma catarse? Como que acontece com vocês? É uma curiosidade que eu tenho. Fala primeiro da escrita, Kate, eu falo depois da ilustração. Para mim, a coisa mais difícil da escrita é encontrar a voz, assim, porque existem milhões de possibilidades, então, quem que vai contar essa história? Porque não sou eu exatamente, né? Existe vai ser um narrador, vai ser quem que é a voz dessa história? E aí, para mim, isso demora alguns meses, às vezes, até descobrir. Aí eu fico escrevendo o início, assim, inúmeras vezes. Aí eu escrevo em primeira pessoa. Eu falo assim, não é em primeira pessoa. Não, peraí, vai ser um narrador. Não, vai ser um narrador personagem. E eu fico, por um bom tempo, tentando encontrar a voz. E repetindo o verso, até que eu falo assim, não, essa é a voz, assim. E aí, depois que encontra a voz de quem vai contar, ou como que vai ser contada a história, e aí o negócio funciona, assim, eu acho que aí desanda um pouco melhor. E, além disso, eu e Helga, a gente fica conversando o tempo todo, assim, por mês. Tem discordância, por exemplo, no rumo ou não? Ou tem... Nossa, muito. Saem várias discussões sobre o rumo da história, o rumo dos personagens. Principalmente porque ilustradora, eu não queria contar isso, o ilustrador tem uma mania, assim, de falar assim, corta esse texto, porque eu quero que a mão vá até aqui. Nossa, mas tá bonito, mas assim, tenta diminuir, porque eu queria que a minha ilustração fosse um pouquinho maior aqui. É meio segundo. E aí, Helga, como que é esse processo dessa parte? Além de ser ilustradora, eu sou diagramadora do livro também, né? Então eu não posso ter um texto longo que eu já quero cortar. Eu sei o que é isso. É uma ótima cabeleireira, ela corta tudo muito bem. Não, mas tudo é um acordo que a gente vai, né? Temperando o livro, né? Para o livro ilustrado, ele tem que ter esse equilíbrio bacana entre a palavra e a imagem, né? Depois que a Kate termina o texto, por fim, assim, eu já estou trabalhando antes, né? Porque a gente já tem uma ideia de quais são os personagens, qual é o universo que vai se passar a história. E eu acho que o maior desafio é o mesmo dela encontrar a voz do personagem e eu encontrar a figura, né? A figura desse personagem. O personagem principal é o primeiro que eu desenho e ele demora muito para chegar assim, no desenho final. Eu até brinco falando às vezes que
criar um personagem para mim é igual o processo de você escolher uma fruta. Então, eu vou desenhando até ele ficar maduro, lá no ponto, tá maduro mesmo, assim, igual uma fruta no ponto para eu colher, eu sei que o personagem é pronto. E aí, é um processo que também leva 2, 3 meses para criar, assim, o primeiro personagem, o principal, que é o que vai dar voz na história, né? É aquele que a gente vai seguir, se apaixonar, até odiar no percurso da história. E depois do personagem, assim, o design dele pronto, os outros personagens vão saindo mais naturalmente, né? Os cenários também, dependendo do mundo, assim, acho que o que manda mesmo é o primeiro personagem. Ele que vai definir todo o rumo dos outros, né? Define muito, sim. Eu acho que só no Anne o Pé de Banana que o personagem mais difícil de fazer foi o gigante, porque ele é um gigante de pedra, e era uma coisa assim, não era uma criança, um gato, um cachorro, uma coisa que a gente vê, que a gente tem referência da realidade, sabe? Era um gigante de pedra, e ele demorou bastante para ser criado, e ele não era o personagem principal, né? O personagem principal era a Anne, mas acho que é isso. E vocês vão beber, assim, quais fontes? Porque para eu poder desenhar, eu preciso ter algumas fontes, eu não sei, eu imagino que você vai buscar alguma coisa. Eu sou jornalista, então eu leio muito, né? Tenho os meus autores preferidos, tenho as minhas questões que eu identifico. Onde buscam? Quais são as fontes de vocês? Ai, nossa, são muitas. Mas eu posso te dizer, até que a gente estava conversando esses dias, uma fonte que a gente tem, que é muito do coração, que serve tanto para a história quanto as ilustrações, que é todo o universo do Miyazaki, do Estúdio Ghibli, as histórias. Ele traz esse encantamento com o mundo real. É isso que a gente... As histórias dele é cheio de fantasia, mas aquilo faz parte do mundo real, eles não viajam para um mundo diferente para poder viver essa fantasia. Então... Acho que a Kate fala melhor do que eu nessa parte, do encantamento com o mundo que a gente vive. Eu acho que existe essa referência, mas também a gente também gosta, tem muita coisa que a gente gosta. Eu gosto de tentar. Por exemplo, também tem essa coisa do Chico Buarque, a Chapeuzinho Amarelo. Nossa, ele também. Mas assim, tem várias referências. Tem referências com música também. Essa questão da musicalidade, né? Porque todos os livros são em verso, então, às vezes a gente também fica escutando, sei lá, bossa nova, que tem uma queda interessante, são várias referências, mas essa questão que estava falando, do Estúdio Ghibli, a gente ama os filmes, adora, tem vários livros, e o que é interessante, que a gente vive discutindo, é que às vezes a gente pega algum material de livro infantil, é sempre esse processo assim, olha, esse mundo está muito chato, as coisas não estão legais, e aí eu jogo a criançada para um outro mundo, e aí de repente ela acorda e volta para o mundo real, como se a gente está saindo do mundo real para curtir, para... E o Estúdio Ghibli sempre traz essa questão de que a magia, a fantasia, pode ser quando você está indo ao supermercado. Você está olhando a sua realidade, como é que você está construindo sua realidade. O jeito que você olha uma árvore, você pode transformá-la também. Óbvio que ela vai ser sempre árvore, a gente não está dizendo para quem sabe que ela vai deixar de ser árvore. Mas, no entanto, o sentido que você dá para a árvore vai fazer com que ela se transforme para você, né? Então, é uma que a gente vê bastante, né? Assim. Isso que eu quis dizer, encantamento com o mundo real, mas aqui te explica tudo extremamente melhor do que eu. Mas aí teve uma boa parceria, né? Enquanto uma escreve bem, fala bem, a outra desenha bem, né? E também traz o encantamento, porque, gente, eu amo ver as figuras infantis. E o que tem aí nesses livros da Kate e da Helga crianças? Como que é isso? Olha, como é que dentro desses livros existe um pouquinho da gente, assim? Existe muito, até a Isabela foi inspirada na minha infância, que eu não comia nada, e eu comia, e hoje eu sou uma mulher brinca grande, corpulenta, já como de tudo.
Mas foi um desafio muito grande para minha mãe me ensinar a comer alguma coisa, ter interesse por comida, como é o de muitas mães aí, né, para o mundo inteiro, né, uma coisa super normal. E eu acho que no da Ana, eu acho que a Ana parece muito você, nesse quesito de curiosidade, personagem, a Ana, ela se perde no mundo de tanta curiosidade, eu acho que a Kate é muito parecida, muito curiosa. Eu acho que eu sou assim. Eu sou do tipo que, se eu não sei o significado de uma palavra, por exemplo, uma vez a gente estava na roça e a gente precisava muito lembrar o nome de uma frutinha que tem no Natal. E aí a gente estava com um grupo de amigos e a gente não conseguia lembrar, sabe? E aí passava a internet lá, e não conseguia lembrar o nome da fruta de jeito nenhum. E aí, quando a gente sai de lá, o primeiro sinal que tinha, todo mundo já tinha esquecido do negócio. Eu falei, eu preciso saber o nome, ainda estava com aquilo na cabeça. Na cabeça. Era enchia, eu nunca mais esquecerei o nome. Então, eu acho que tem essa coisa de, tipo, quando uma coisa fica, eu tenho que descobrir, mas o que é. E mais ainda, Rose, eu acho que todos os livros, esses livros, né, que eles trazem essa problemática do mundo contemporâneo, eles trazem muito da gente, né? Porque o problema de reflorestamento, interesse por floresta, interesse por uma alimentação saudável, ou interesse em se desligar do mundo tecnológico e curtir uma coisa mais manual, são temas que a gente observa na gente, a gente precisando fazer, as pessoas que a gente conhece, né, nessa busca também. Então, é algo que paira, assim, na nossa vida, no nosso cotidiano. E a gente só pegou emprestado esses temas para poder abordar nos livros. E aí fica um pouco diferente, porque quando eu me penso enquanto criança, eu não tinha essa problemática, por exemplo, de, nossa, o que a gente mais queria era tecnologia e não tinha, né? Então, o Pedrinho, por exemplo, seria o inverso, o Patinho, que o personagem Pedrinho, seria tipo assim, eu quero muito um videogame para brincar, e tá todo mundo me chamando lá fora para brincar, né? Então, acho que tem um paralelo que as questões mudaram. Por exemplo, eu brinquei na rua a minha infância inteira. Então, quando a gente empresta essa história, né, e vai falar sobre o Pedrinho, por exemplo, a gente está contando para a criançada que, porque como a gente experimentou brincar lá fora, contando, é legal, viu, é bem bacana. Então, porque a gente experimentou o outro lado, né. Agora, até mesmo com relação à alimentação saudável, eu acho que a gente é uma geração que viveu essa transição de muitas coisas, né. Na minha infância, comer biscoito, salgadinho, isso era um absurdo quando você via uma criança fazendo isso. Primeiro, porque era muito caro. Segundo, porque você só pode fazer isso depois de comer o que tem que comer. Então, as problemáticas do que é essa vida hoje, cotidiana, parece que é o inverso. Parece que a gente está vivendo o inverso do que a gente viveu na infância. Então, as nossas discussões são meio que tentar voltar um pouquinho para falar, mas como é que era mesmo? A gente conseguia comer coisas saudáveis e conseguia, e era gostoso, e era bacana. Então, é um resgate mesmo, né? Meninas, vocês têm capa os livros aí para vocês mostrarem? Tá perto de vocês? Tem, peraí que eu vou pegar os outros. Só para a gente poder mostrar para os nossos, olha, pessoal, esse aqui que a Helga está segurando é Isabela Adormecida, que é a história da menina lá que vai descobrir um crime na quitanda, que não comia nada, e aí tem a introdução dessa alimentação saudável, e é muito interessante, o livro tá lindo. Ai, gente, dá vontade de, né, de ficar com eles assim, né? São lindos, nossa. A Ana e o Pé de Banana, que você tem uma releitura, né, do gigante, mas é um gigante, como a Helga colocou, bacana, não é aquele malvado. E o outro, o Patinho Inverso, né? O Patinho Inverso são as aventuras épicas com brinquedos inventados, que aqui vocês vão trabalhar o tema da reciclagem, né? No Pé de Banana é a questão do reflorestamento, da Isabela Adormecida é a alimentação. Gente, são temas super mega atuais, hein?
Nós vamos mandar para o presidente da República o livro. Precisa, né? Tá precisando. Meninas, como que as pessoas fazem para comprar os livros? Como elas entram em contato com vocês? Super fácil. A gente tem uma lojinha própria no nosso site, e o site é atelieoraculo.art.br, arte mudo, ART. Entrou no nosso site, já vai ter um linkzinho para a loja. Também, se a pessoa está acostumada mais a usar o Instagram, a loja está no Instagram também. Todos os livros estão lá. Então, vamos lá. Para comprar, o site é www.atelieoraculo.art.br. Ok. E aí dá para comprar esses livros que estão lá disponíveis, né? Tem algum telefone de contato ou vocês preferem só deixar esses 2 endereços? Vocês que sabem. A gente só atende pelas redes mesmo, o Instagram, a gente está sempre, Facebook, é tudo /Ateliê Oráculo, tudo junto, sem acento. E a gente responde super rápido. Eu adorei bater o papo com vocês, assim, foi muito legal, com muito aprendizado, amei. E eu acho muito interessante você resgatar mesmo essas crianças, né, para temas tão importantes como esse que nós vivemos e trazer o lúdico, né, a fantasia, mostrando que é possível viver além, né, dos computadores. Eu tenho sobrinhos netos, né, e é desesperador, gente, o tanto que eles ficam na frente do computador, né, e olha que na minha família nós temos chácaras, então dá para... Então, essa coisa da terra, de bicho, de brincar na rua, de jogar bets. Não sei se vocês jogaram bets. Nossa, demais. Muito. A gente ainda joga. Então, já na minha família, a gente fazendo isso, eu já acho que é demais, mas tem pessoas que nem têm isso, né? Então, é importante vocês trazerem para as páginas dos livros, dizendo, olha, é possível, tem coisa legal acontecendo, e que dá para criar, né? Meninas, parabéns, muito obrigada pela entrevista. Eu espero que vocês ainda tenham outras histórias muito legais para vocês levarem para esse público infantil. Daqui a pouco vocês vão estar no mundo dos adolescentes também, hein? Verdade. Eu acho que precisa também. A gente não quer voltar, a gente ainda não está querendo muito esse universo, porque a gente, quando pensa na nossa adolescência, a gente não quer pensar, na verdade. Ninguém gosta muito de pensar na própria adolescência, né? Verdade. Muito obrigada, foi um prazer falar com vocês e parabéns pelo trabalho, viu? Beijo para vocês. Obrigada. Pessoal, obrigada. Pessoal, e eu chego ao fim do nosso Marca Página, né, que é o nosso papo de literatura toda terça-feira, e foi muito legal conversar com a Kate, conversar com a Helga, e um pouco sobre esse universo infantil. Eu convido você a compartilhar os nossos links, né, a convidar pessoas para ouvir esse podcast, para poder incentivá-las a querer ler mais, porque a leitura, os livros, eles nos levam a um mundo maravilhoso, onde você vai ter aprendizado, onde você vai fantasiar, onde você vai relaxar. Eu relaxo muito lendo. Então, que você possa incentivar pessoas a lerem. Esse é o objetivo desse podcast. Eu quero agradecer e convidar você a estar comigo e com os meus convidados na próxima terça-feira. Um beijo para você. Tchau, tchau.